Glória a Deus, Deus seja louvado. Falar desse tema é extremamente importante e relevante porque toda missão tem um preço. Você concorda comigo? Consegue concordar comigo? Toda missão tem um preço. Você tem missão na sua vida? Você tem missão na sua vida? Se você tem missão na sua vida, se você entende que Deus, ele te imbuiu, te colocou, te encheu, te chacoalhou e acordou para que você viva uma missão, você sabe que essa missão ela tem um preço. Qual é o preço que estamos dispostos a pagar para que a missão de Deus ela se cumpra na nossa vida? E é claro que a grande missão cristã. E eu não posso deixar de falar isso, irmão. Eu não posso deixar de falar porque de repente você vai pensar, olha, minha grande missão é cuidar muito bem dos meus filhos. Minha grande missão é ser um esposo, uma esposa de honra. Minha grande missão é ser uma pessoa que realiza o bem e glorifica o nome de Deus dessa forma. Minha grande missão é eu louvar ao Senhor com cânticos maravilhosos, impressionantes. Minha grande missão é cumprir o meu ministério e fazer com que ele seja um ministério profundo, tremendo, um ministério que acolha os crentes nas suas necessidades e que honre a Deus dessa forma, fazendo com que a igreja ela permaneça firme, firme. Minha grande missão é fazer uma intervenção nessa sociedade que é tão injusta, que é tão horrorosa na sua maneira de agir, que uma sociedade tão complicada, e fazer com que ela melhore através da luz de Cristo, porque a moral cristã, a verdade de Cristo na palavra, a verdade cristã, ela vai ser exposta. Essa é a minha missão. Todas essas faces que eu disse aqui para vocês, elas podem ser, sem dúvida alguma, parte da missão cristã no mundo, e não há por que questionar. Ora, quem vai dizer que ser um bom pai, ser um bom esposo, fazer o bem para pessoas, implantar a justiça nesse mundo horroroso, trazendo luz no meio dessas trevas, fazer um ministério que acolha os crentes, aquece o coração dos irmãos, ajuda-os a viver a vida cristã da melhor forma possível. Como falar que isso não é parte da missão e que isso não é importante? Não dá, né? Não dá. Teria que ser louco. Porém, a missão que o Senhor lhe deixou, a grande missão, conhecido também como grande comissão, está lá em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19. E quando você abre a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 28, versículo 19, está escrito, Jesus dizendo, final do ministério terreno dele aqui, ele fala, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vão, é para vocês irem. Vão e façam discípulos. Uma palavra só, vão e façam discípulos, discipulai, do grego. Enquanto vocês estão indo, façam pessoas que se pareçam comigo, Jesus dizendo. Façam pessoas que vão além dessa humanidade caída, dessa humanidade feiosa, horrorosa, dessa humanidade que não vale a pena nem olhar. Dessa humanidade que traz tristeza, dessa humanidade que traz coisas. Vão e façam discípulos. Pregue. Aí ele fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Façam eles, atraiam eles para a Trindade, atraiam eles para a relação, atraiam eles para o principal centro de relacionamento perfeito da eternidade, da história, que é a Trindade Sagrada. Só que essa grande comissão, ela tem Mateus 28, 19, que eu estou falando na ordem aqui dos evangelhos, mas você vai ver também Marcos, capítulo 16, versículo 15, Marcos registrando em seu evangelho também palavras de Jesus dentro do mesmo contexto, dentro da mesma situação. E falando assim, disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é a grande missão, a grande comissão que todo cristão tem que realizar. Porém, tem um preço também. Assim como toda missão ela tem um preço, seja de ser bom pai, seja de ser bom esposo, seja de fazer o bem ou a justiça, isso tem um preço. Da mesma forma, a grande comissão também tem um preço. E a impressão que eu tenho é que as pessoas elas não estão muito dispostas estão dispostas a pagar preços pelos outros aspectos da missão, mas a principal que é vá, pregue e empregando, faça discípulos, esse vá enquanto você está vivendo, enquanto você está existindo.
Não é para você parar apenas em um dia ou outro que o evangelista da tua igreja promove uma ação e você vai lá e faz porque o evangelista da tua igreja fez uma ação ou porque o pastor promoveu um culto. Ou por... Não! É enquanto você está existindo nessa terra, dentro do teu emprego, no seio da tua família, no meio dos teus parentes chatos de galocha, com o teu patrão que xinga às vezes, e com pessoas do teu emprego que você discorda na tua faculdade, ou no meio da rua, enquanto alguém pede algo para você porque precisa nesse tempo de crise, vai lá e pregue. E pregue para converter. Você não vai converter ninguém. Você vai pregar a sua vida inteira e você vai ser um tremendo incompetente para a conversão. Porque o teu papel não é converter ninguém. Teu papel é pregar. Teu papel é pregar. Quem converte é o Espírito Santo, porque só ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando eu prego, eu posso até convencer uma pessoa. Mas quando o Espírito Santo convence alguém, ele converte. Porque ele não convence apenas a pessoa a falar, eu sou assim mesmo e é isso. Não, mas você é pecador, isso aí é pecado, você tem que mudar. E a pessoa entende isso. A pessoa entende porque ela é tocada na alma, na divisão da alma e do espírito. E, portanto, a mente, o interior, o homem interior dela e as práticas físicas, sociais, as práticas de família dela, as práticas de fala, as práticas de olhar, as práticas de ouvir, mudam radicalmente. E é isso que a gente tem que fazer, mas isso tem um preço. Qual é o preço que estamos dispostos a pagar para que a grande comissão se cumpra? A história mostra que muitos pagaram com a própria vida para que a mensagem chegasse aos teus ouvidos hoje. Para que você pudesse nesse local aqui estar ouvindo essa mensagem. A história mostra que muitos pagaram com a própria vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, muitas pessoas pagaram. Fala para ele, muitas pessoas pagaram com a própria vida. E você está disposto a fazer o quê? O que é que eu estou disposto a fazer? A mensagem chegou porque pagaram preço. A mensagem continuará chegando. Claro que vai porque Deus garante, mas será que se depender de mim essa mensagem vai chegar? Olha, você não paga nenhum preço para ser salvo. Não. Não me entenda mal. Não me chame de herege, por favor. Você não paga nenhum preço para ser salvo, mas você precisa pagar algum preço para que outros sejam salvos. Não está em você pagar preços para você conseguir coisas para você. Não se trata de você, é tirar, é justamente descentralizar as coisas da minha própria existência. É descentralizar, não sou eu, o projeto não sou eu. O projeto é o reino de Deus. E é claro que eu faço parte dele, mas ele não sou eu. Certo? Então eu quero convidar você a meditar comigo aqui essa noite. Eu quero convidar você a meditar comigo hoje aqui em algumas coisas que são profundamente importantes. Primeiro eu vou falar sobre a base bíblica para o preço da missão. Certo? Que é o que espera aqueles que vão pregar o evangelho. Segura aí, hein? Vai apertando. Depois eu vou falar sobre o sangue dos mártires. Eu vou evocar a história aqui. Histórias que nos inspiram e também nos constrangem. Isso nós chamamos de testemunhos. Certo? E aí, depois que a gente pensar algumas coisas, finalmente eu vou trazer, para finalizar aqui para todos nós, eu vou trazer uma aplicação. O que fazer com o que nós vamos aprender aqui hoje? Então aperta o cinto, olha para a pessoa que está do teu lado e fala para não te atrapalhar, porque isso aqui é muito importante. A palavra de Deus sendo ministrada. Então olha lá, primeiro, já que o tema da mensagem é o sangue dos mártires, ainda falo. Primeiro, a base bíblica para o preço da missão. Que base bíblica é essa, Carlos? É o que espera aqueles que pregam. Salmo 116, versículo 15. Versículo 115 vai falar. Salmo 116, você abrir a sua Bíblia aí. Versículo 15 está escrito: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Deus não é um sádico que está com prazer de ver os filhos dele, os servos deles, os filhinhos dele que ele tanto ama, que ele enviou o filho unigênito dele, que se tornou primogênito porque através de adoção todos nós nos tornamos também pela fé. Ele não tem prazer, e assim como ele não teve prazer em ver Cristo ser crucificado, ele também não tem prazer em ver seus servos morrerem de algumas formas, como eu vou mostrar para você daqui a pouco. Não, ele não tem prazer. Salmo 116 fala isso. Se você abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 10,
Outra base bíblica para o preço da missão fala não, portanto a morte. A morte é um dos preços que se paga, né? Um outro preço, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que fala: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Você escutou? Não tenha medo. Vão pegar, vão perseguir e alguns de vocês vão morrer. Mas se for para morrer, seja fiel. O que espera aqueles que querem cumprir a missão? Talvez perseguição e angústia até chegar à morte. Até chegar à morte. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo fala: de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha isso, Paulo não está falando que você vai viver piedosamente em Cristo Jesus e você vai ficar numa vida de mar de rosa, você vai ter carro do ano, você vai ter casa do ano é ótimo, você vai ter casa boa, você vai morar em bairro arborizado, em condomínio fechado. Paulo não está falando isso, embora isso é possível, porque Deus é bom e Ele abençoa, sim, mas não é essa a promessa. Se você viver piedosamente, mesmo que você tenha carro do ano, casa boa, condomínio fechado, rua arborizada, você vai ser perseguido em algum momento, por conta das opiniões que não são suas, mas das convicções que você tem, que são as convicções que o próprio Espírito Santo, ele movimenta no teu coração, na tua mente e te faz pensar. Mateus capítulo 24, versículo 9 diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, o próprio Cristo falando, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Não é que eu tenho que provocar o ódio. Aí a pessoa fala: glória a Deus, aleluia. Então eu tô certinho, Jesus, obrigado, Senhor, porque eu sou um crente chato de galocha. Eu sou alguém insuportável e as pessoas me odeiam porque eu uso minha capa de crente para fazer as pessoas me odiarem. Então, todo mundo na vibe certa. E não é isso. Não é você fazer as pessoas te odiarem porque você é chato demais, porque você não consegue trocar 2 dedos de conversa com a pessoa porque ela não é da tua igreja. Não é isso. Não se trata disso, mas se trata de você por pregar o evangelho, por falar a verdade em amor. Por mais que você fale em amor, mas fala: isso aí não é a vontade de Deus para a tua vida. Não é assim, mas a pessoa do outro lado, talvez embebecida de si mesma, chafurdada no pecado, na lama do pecado, completamente desejosa de realizar os seus desejos perniciosos, mais baixos, mais vis. Ela olha para você e ela não vai concordar e ela vai detestar aquilo que você está dizendo, porque ela se entende como alguém livre. Alguém contou a balela para ela de que ela é livre, ela acreditou, e ela então fala: quem é você para falar que eu não sou livre? Eu estou na minha razão, estou livre, e a pessoa vai odiar. Ódio, raiva, perseguição. Romanos capítulo 8, versículo 36 fala: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, e mais morte. Ou seja, muito confronto, mas aí a gente olha para a nossa vida e nós temos que perguntar: será que nós estamos realmente passando por perseguições porque pregamos o evangelho? Será que tem gente que não gosta de mim porque eu sou cristão? Será que tem gente que não gosta do que eu falo porque não concorda com o mundo? Será que tem gente, ou será que todo mundo me ama e concorda comigo em tudo? É pra gente pensar. É pra gente pensar. Porque se me detestarem, tem que ser por evangelho, não pela minha chatice. Mas também não podem me amar porque eu concordo com eles. Então nós temos essa dicotomia, a gente vive isso nesse mundo. Vou para a segunda parte agora, o que isso causou. E quando você olha para a história, e agora vamos para a história. Carlos, detesto história, estou me levantando, estou me recolhendo, estou saindo do recinto, porque negócio de história é coisa chata, de gente nerd e coisa de gente de esquerda e desviado. Não, o garotinho não precisa sair não, meu irmão. Fica aqui. Porque a história, ela é testemunha do Senhor também. Deus, você vive, você adora um Deus que não está, como diz aí no desenho, tão distante.
É um Deus que está inserido na história. Um Deus que intervém, como alguém escreveu. Um Deus que está aqui, ele atende orações e ele também vê o sofrimento do seu povo e sofre junto com o seu povo. Segunda parte, então, quero falar sobre o sangue dos mártires. Histórias que nos inspiram e nos constrangem, ou como nós falamos, testemunhos. Sangue dos mártires, Carlos, é o que leva o nome do sermão de hoje. Mas o que é mártir? Originalmente, mártir é aquele que dá testemunho da verdade religiosa. A gente olha no dicionário teológico, você vai ver que mártir é aquele que vai dar um testemunho. É uma testemunha verdadeira da religião que ele vai cumprir. Portanto, só tem mártir cristão, certo? Mas o mártir, ele é. No sentido que veio depois do termo, dessa expressão, é aquele que dá testemunho até a morte. O mártir é uma pessoa que está disposta a morrer por suas ideias. É por isso que você vai ver mártires de todas as religiões, ou de boa parte das religiões, não de todas, mas de boa parte, você vai ver mártires políticos. Você vai ver gente sendo chamada de mártires por ideias completamente equivocadas da nossa perspectiva. Ouçam quando alguém está sendo achincalhado, quando alguém está sendo ofendido na sua moral, no seu costume, na sua prática, nas suas palavras. Essa pessoa também é tida como mártir. Mas nós vamos olhar para os mártires cristãos. Vamos ver o testemunho de alguns deles. E aí eu vou fazer a citação aqui de uma parte do livro dos Mártires, de John Foxe, um grande servo de Deus do século XVIII, que escreveu, e ele trabalha algumas coisas que são fundamentais e muito interessantes. Primeiro vou falar sobre o martírio de alguns dos apóstolos. Repare, enquanto você for ouvindo, assim como eu, faça esse exercício, como eu fiz e faço esse exercício de olhar para o que eu vou ouvir aqui, olhar ou perceber o que eu vou ouvir aqui, imaginar o que aconteceu enquanto você está ouvindo, enquanto eu estou ouvindo, e olhar para a minha vida e ver o quanto eu não estou disposto, o quanto eu preciso melhorar. Os apóstolos primeiro, martirizados. Tiago Maior, o irmão de João, ele foi decapitado num caminho, enquanto ele estava indo para ser decapitado. Um dos carrascos se converteu e morreu com ele, isso em 44 depois de Cristo. Olha isso. O homem até na morte pregou. Filipe, ele foi martirizado em Heliópolis, lá na Frígia, na Ásia, e ele foi açoitado, encarcerado e depois crucificaram ele em 54 depois de Cristo. Mateus, ele foi martirizado com uma lança na cidade de Nadaba, lá na Etiópia, pregando o evangelho para os etíopes em 60 depois de Cristo. André, irmão de Pedro, foi martirizado em Edessa, na Ásia, em uma cruz em forma de X, que até hoje alguns usam em homenagem a André. Bartolomeu, que traduziu o evangelho de Mateus para o sânscrito, que é a língua da Índia, ele foi cruelmente açoitado e depois crucificado por agitadores idólatras lá na Índia. Tomé, aquele que duvidou, aquele que falou só se eu tocar no lado, mas quando Jesus aparece na frente dele, ele se converte de forma sobrenatural e nem toca em nada, nem olha direito nos olhos de Jesus e fala, meu Senhor e meu Deus. Esse Tomé, que antes tinha duvidado, ele foi para a Índia, onde por ter provocado a fúria dos sacerdotes que eram pagãos, ele foi martirizado, sendo atravessado com a lança. João foi lançado num caldeirão de óleos fervendo, a história diz, a tradição diz, isso ele já é idoso. Ele escapou milagrosamente, depois ele foi preso e enviado para quebrar pedras com mais de 80 anos na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro do Apocalipse. Talvez o único dos apóstolos que não morreu de assassinado. Pedro, segundo Jerônimo, um historiador, diz que foi crucificado de cabeça para baixo, com os pés para cima, porque ele pediu, porque ele disse que não era digno de ser crucificado da mesma maneira que seu Senhor. Isso os apóstolos. Mas a perseguição acabou por aí, Carlos? Claro que não. Nós temos na história a perseguição de Nero, segundo John Foxe, ele vai falar, ele escreve assim, o John Foxe, Nero, inclusive, refinou suas crueldades e inventou todo tipo de castigo contra os cristãos que pudesse ter sido inventado pela mais infernal imaginação. Ele fala, particularmente, ele fez que alguns deles fossem costurados em peles de animais silvestres e depois lançados aos cães para morrerem. A outros ele vestiu de camisas untadas com cera,
cheio de cera, amarrando eles em postes, e incendiou eles vivos nos seus jardins para iluminá-los. Essa perseguição foi geral por todo o Império Romano, porém, mais bem aumentou do que diminuiu o espírito do cristianismo. John Fox escreve, foi durante essa perseguição que foram martirizados Pedro e Paulo também. Mas acabou por aí, Carlos? Não, ainda teve outros, muitos outros. Eu estou resumindo, evidentemente, por causa do nosso tempo. Por exemplo, nós temos a história de Felicidade, que foi uma dama romana, de uma família de boa posição, uma mulher muito virtuosa, que era devota, que era cristã de verdade, de coração bom, puro. Ela tinha 7 filhos, os quais tinham educado na mais exemplar piedade, ensinou as crianças, como todos nós cristãos precisamos tomar vergonha na cara e ensinar. Enero, o filho mais velho dela, quando veio a perseguição, ele foi flagelado e prensado, espremeram a criança até a morte. Félix e Felipe, que o seguiram em idade, que eram um pouquinho mais novos, foram descerebrados, arrancaram o cérebro das crianças com paus. Silvano, o quarto, foi assassinado, sendo lançado de um precipício, e os 3 filhos menores de Felicidade, Alexandre, Vital e Marcial, foram decapitados. E a mãe, depois de ver isso tudo, foi decapitada com a mesma espada que os outros 3, sem negar a Cristo. Sem negar a Cristo, aleluia. Foi dito que as vidas dos cristãos primitivos consistiam, é por isso que muitos falam, em perseguição acima do chão e oração embaixo do solo, porque eles não paravam de orar. Suas vidas estão sendo expressadas até hoje no Coliseu e nas catacumbas, que eram ao mesmo tempo os templos e também o lugar onde eles morreram, os túmulos, as covas deles. A igreja primitiva em Roma poderia ser chamada, com razão de a igreja das catatumbas. Em outros momentos da história, acabou por aí, Carlos, na antiguidade, não, em outros momentos da história, eu posso citar, fazendo um salto na história e ir para o século XX, os milhares de mortos em campos de concentração comunistas russos, chamados gulags, onde o pastor José Arion disse ter visto pastores sobreviventes que usavam luvas, pois não tinham unhas e não tinham olhos, pois haviam sido arrancados da caixa craniana deles quando Stalin perseguiu a igreja lá na Rússia. E ainda hoje, Carlos, mas hoje, graças a Deus, né? Não tem mais isso, Carlos. Hoje não tem. Graças a Deus está tudo tranquilo. Deus seja louvado. A gente pode estar aqui ouvindo de forma confortável, não tão confortável, porque isso não é fácil de ouvir, mas de forma confortável em nossos templos, com ar-condicionado ou com as nossas cadeiras, ou se for muito simples, mas tranquilo, sem ninguém vir importunar, e se alguém entrar pela porta, vai receber o evangelho, vai aceitar Jesus e vai se converter, vai ser uma bênção, vai se tornar um discípulo, vai ser discipulado. É isso. Hoje não tem mais. Engana você. Engana-se você. Notícia do jornal Correio Brasiliense de 13/1/2021, com o título. Tem o seguinte título, o jornal, cerca de 340 milhões de cristãos perseguidos no mundo em 2020. A reportagem fala o seguinte, que o número de cristãos mortos aumentou 60%, passando de 2.983 para 4.761 em 2021. Sobre a perseguição, ou seja, isso representa que 1 cristão a cada 6 na África e 2 cristãos a cada 5 na Europa são perseguidos. Isso quem falou foi o Patrick Victor, diretor dos Portas Abertas, que garante que os números estão abaixo da realidade. Isso é o que nós sabemos. Mas há muito mais. Pelo 6º ano consecutivo, a Nigéria, por exemplo, lidera os países onde mais pessoas foram mortas por conta da sua fé. 3.530 pessoas mortas, à frente da República Democrática do Congo, com 460 pessoas, e também do Paquistão, com 307. Na China, assim como na Índia, a perseguição aos cristãos é sistemática, ou seja, faz parte do sistema. Né? Diz, o Vitor fala, do diretor dos Portas Abertas, ele fala que o número de cristãos detidos por sua fé aumentou para 4.277 contra 3.711 em 2019. Tem aumentado, tem crescido, com cerca de metade na Eritreia, 1.030, e na China, com 1.010. Se levados em conta todos os tipos de perseguição, a Coreia do Norte, onde a fé em Deus é um crime contra o regime, segundo a ONG Portas Abertas, ela lidera o ranking mundial, seguida pelo Afeganistão, a Somália, a Líbia, o Paquistão e a Eritreia. E aí quando a gente pensa, meu irmão, eu não sei o que está passando pela tua cabeça, se você está com sono, se você está nesse momento pensando o que você vai fazer amanhã, porque não é da tua conta. Quanto mais distante, quanto menos sensibilidade, mais distante, e aí de fato você está do real evangelho, da mensagem de Cristo.
Porque essa responsabilidade é de todos nós. Essas pessoas são as únicas que podem dizer o que Paulo disse lá em 2 Coríntios. Abre aí a tua Bíblia, capítulo 4, versículo 8 ao 18, tem que ler. Paulo fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda a parte, mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação da graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Aleluia! Glória ao Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, não te abandonando aqui nem tantos conceitos, mas dizendo o que fazer. O que fazer, e eu quero te dar 2 conselhos. Primeiro, o que fazer? Responda o que você tem feito para que a grande comissão se cumpra, não somente aqui e agora, mas ali e além, por todo o mundo. Entendeu? Então, responda o que é que você tem realizado. O que eu, Carlos, tenho realizado para que se cumpra? Carlos, mas me ajuda. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer? É simples, responda as perguntas. Você ora para a conversão de pessoas aqui e lá. As pessoas próximas e as pessoas que estão mais distantes, do outro lado do mundo, os confins da terra. Você tem pregado para as pessoas que estão próximas a você. Você tem contribuído com missões, dando ofertas, primeiro na tua igreja, que faz parte da primeira missão aqui, que você tem que servir, tua comunidade da fé, você tem contribuído. Você está disposto a ir. Você está disposto a se preparar. Você pode orar, você pode pregar, você pode investir, você pode ir, mas você tem que fazer alguma coisa. Então responda o que você tem feito para que a grande comissão se cumpra. Não se desvie, porque é a vontade de Deus. Segundo conselho que fazer, pense no que você pode fazer hoje. Então é a continuidade do primeiro conselho. O que você pode fazer hoje? Você pode orar? Você tem alguma coisa que te impeça de orar regularmente, diariamente, semanalmente, a cada 15 dias, não importa, mas tem alguma coisa que te impede? Pergunta a pessoa que está do seu lado: tem alguma coisa que te impede de orar? Não. Segunda pergunta é: o que você pode fazer hoje? Você pode pregar hoje? Ah, Carlos, aí já é um pouco mais complicado, porque... E por que é complicado? O senhor não mandou, você não acredita? Eu acredito, sim que ele mandou, ele falou para todo mundo pregar, eu sei. Então você tem que pregar? Sim, Carlos, eu tenho que pregar. E por que você não pode pregar hoje? O que te impede? Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Ô, meu irmão, o Senhor te deu um espírito de coragem, não de covardia. Mas, olha, se você tem timidez, se você tem medo, vá com medo mesmo, vá com timidez mesmo, apenas seja obediente, abre a tua boca e o Senhor vai encher com a palavra dele, aleluia. Pense no que você pode fazer hoje, você pode contribuir. Não, Carlos, eu estou desempregado, não, Carlos, eu não tenho dinheiro para pagar nem minhas contas, misericórdia. Mas olha, lembre-se que a maior oferta foi a da viúva pobre. 2 moedinhas. 2 moedinhas podem fazer toda a diferença na vida de quem não tem nada. Dividir o que você tem. Contribua. Você pode ir. Você pode ir. Você está disposto a largar tudo para ir? Não é para todo mundo fazer isso. Não é. Mas também precisa. E você? O que o teu coração fala? O que o Espírito Santo fala ao teu coração? Aliás, não ouça o seu coração, ouça o que o Espírito fala ao seu coração, sua mente. O que o Espírito está trazendo para você, que é para você isso. Esse chamado é para você.
o que você está ouvindo de Deus nesse exato momento. Eu quero que você, antes de nós orarmos, entenda que, como foi dito lá no começo, há um preço para a missão ser realizada. Então, se há um preço para a missão ser realizada, pague o preço. Lembre-se, você não paga nenhum preço para ser salvo, mas precisa pagar algum preço para que outros sejam salvos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua mensagem de poder sobre as nossas vidas. Somos tão pequenos, Senhor, e tão frágeis, e nos apequenamos mais ainda, Senhor, quando olhamos para a história e vemos o que foi feito por homens de Deus e mulheres de Deus que não somos dignos de conviver no mesmo ambiente. A olhar para a tua palavra e ver que não cumprimos plenamente aquilo que o Senhor nos falou. Nos perdoe em nome de Jesus e nos ajude a pagar um preço. Pagar algum preço, Senhor, para que outros tenham a oportunidade de serem livres da morte eterna. Porque, Senhor, todos que estão aqui, se não forem arrebatados, passarão pela morte. Talvez não por conta do testemunho, mas simplesmente porque sem o arrebatamento, aí, enquanto não chegar a eternidade, todos vão morrer, Senhor. Mas o problema não é morrer, mas o problema é morrer em pecado, Senhor. Porque cada um que está aqui, se morrer hoje, crendo, Senhor, será ressuscitado e viverá para sempre, aleluia. Mas Deus, milhões de pessoas ao morrerem hoje serão condenadas e sofrerão por toda a eternidade, porque eu não tive misericórdia, Senhor. Porque eu não tive amor para orar, para pregar, para contribuir ou para ir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Em nome de Jesus, Senhor, chacoalha a nossa alma, chacoalha a nossa existência, Senhor. Nos fortifique, nos perdoe os pecados, firma os nossos pés, para que possamos fazer o teu querer. É o que nós oramos, Senhor, e te pedimos. Em nome de Jesus, diga assim, Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra veio até mim, Senhor, e falou ao meu coração. E eu entendi, foi reforçado, Senhor. Fala para ele, foi reforçado, Senhor. Foi reforçado que existe uma missão, uma grande comissão que eu quero cumprir. Me ajuda, em nome de Jesus, a realizar a tua obra. Me ajuda a pagar o preço que eu preciso pagar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.